Hoje é o nosso encerramento do seminário para a família. E aqui hoje o tema vai fechar é o relacionamento na melhor idade. Na melhor idade. Amém? Então, vamos fazer só falar rapidamente aqui, né? O primeiro dia foi a questão do saber ouvir, né? Essas questões. E aí depois veio da irmã Leite, que era sobre o tempo, né? Também para a família, que ela falou um pouco, a gente deve ter tempo para ter com a família, né? Para poder aproveitar. E o irmão Valino falou sobre a questão do financeira. E hoje a gente vai fechar com o relacionamento na melhor idade. Vou iniciar aqui esse primeiro a abordagem inicial, que fala umas coisas muito importantes que eu achei. Conta-se a infância como a primeira idade. A segunda idade é a vida adulta, no pleno gozo de suas funções vitais. Estudo, trabalho, casamento, filhos, é a plenitude da vida. A terceira idade é o transpor dessa fase, quando chega a aposentadoria, a época de usufruir da bênção de ter filhos criados e a felicidade de ver os filhos de teus filhos. Aí tem um Salmo 128 que fala: verás o filho de teus filhos e a paz seja sobre Israel. Amém? Então aqui a gente já consegue perceber a abordagem sobre uma vida toda. A gente nasce, a gente cresce, a gente casa, constrói famílias e vem a fase que é a última fase da vida do ser humano, que é a velhice. Quando esses alcançam a velhice, porque muitos não chegam a usufruir desse privilégio, que é ver os filhos dos nossos filhos, ter os netos, ter aqueles momentos. Então, para quem já é avô, para quem já usufrui dessas bênçãos de Deus, de ter os seus netos, então já tem uma experiência aí de vida. Quer dizer que Deus tem dado esse privilégio para essa pessoa, para as pessoas que já chegaram à fase da velhice. Que é uma fase que as pessoas, é uma fase que já não tem mais prazer, que já não tem mais alegria. Não. A gente, com Deus, mais aqui na frente vai falar sobre a questão, que Deus, Ele cuida de toda a fase da gente, principalmente na velhice, Ele vai estar cuidando. Então, o salmo que ele fala para abordar sobre esse título, né, desse texto, ele fala sobre Salmos 92, que eu vou ler aqui, do 12 ao 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescerão, para proclamar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Então o salmista diz que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescerão. Quer dizer que a vida ali não acabou, que a pessoa, assim como a árvore, que ela também, a gente pode olhar para as plantas, né? A árvore que nasce, dá os frutos, e a gente consegue ver frutos bem viçosos. Assim é o ser humano. Nós, quando alcançarmos de Deus essa bênção de chegar na plenitude da vida, que é essa fase, né? Já que você já usufruiu, já viveu, já trabalhou, já conquistou, e chega a fase também da aposentadoria, que ele fala que a pessoa vai agora aproveitar, né? Não só curtir os momentos que Deus dá para cada um de nós, porque Deus, Ele dá para a gente as bênçãos dele, e as bênçãos de Deus estão aqui, ao redor de nós. A pessoa pode viajar, a pessoa pode aproveitar muitas coisas que às vezes na juventude, às vezes casou tão cedo, não pôde ter esses momentos, porque logo vieram os filhos, e foi a responsabilidade, não dizer que foi uma coisa ruim, não, mas veio a responsabilidade de cuidar dos filhos,
de amparar ali, de estar ali no momento, as fases todas dos filhos, até crescerem, até ver eles se formarem, estudarem, ter suas profissões, ter também as suas famílias. E aí, depois de tudo isso, a pessoa vai poder dizer que ela cumpriu ali aquela missão que Deus encarregou ela de fazer, aquilo que é a responsabilidade de um pai e de uma mãe, que é amparar os filhos, estar ali com eles em todos os momentos. Amém? Glória a Deus. O salmista descreve o tipo de pessoa que chega à velhice, em condições de produzir frutos e de sentir viçosa e florescente. Trata-se de alguém que, como a árvore, está plantada na casa do Senhor e chega à velhice cheio de força para enfrentar com tranquilidade as adversidades da vida, pois Deus é a rocha onde ele se apoia e se inspira. O idoso, Deus do idoso. Nós temos o Deus do idoso, da proteção, do sustento, da intimidade, do consolo e da salvação. Então, irmãos, ver que Deus ele vai dar as condições para a gente continuar. E estar plantado na casa do Senhor quer dizer que você chega na velhice e Deus ali está sustentando. A gente vê tantas pessoas já de idade que estão aí caminhando ainda para a casa de Deus, ainda consegue dar testemunho, consegue falar do amor de Deus, das experiências que tiveram com Deus. Então são tantas coisas, tantos relacionamentos bons que a pessoa teve na vida, principalmente o relacionamento mais importante, que é o relacionamento com Deus. Porque Deus é a base da família, porque sem Deus, a família ela não consegue se sustentar, ela não consegue estar plantada ali na rocha, porque a rocha é Cristo. É Ele que dá esse equilíbrio para que as famílias possam suportar as diversidades, suportar as coisas que vêm sobre o lar de um casal, para tentar destruir. E a pessoa ligada com Deus, ela vai conseguir vencer essas adversidades, essas afrontas que o inimigo coloca no caminho. E vai conseguir superar e chegar até o fim da vida ali, no relacionamento, juntos, permanecendo ali, juntos até o fim da vida de cada um, que Deus vai permitir. Relacionamento do casal idoso. Agora nós vamos ver como é o relacionamento do casal idoso. Este deve ser o relacionamento do casal idoso. Relacionamento de amor. Nessa fase da vida para o casal, o companheirismo amigável e compartilhado é de grande importância. Há pessoas que não creem em um único e verdadeiro amor, puro e duradouro. Não é verdade que, depois de alguns anos de casados, o amor acaba. A palavra de Deus afirma que o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13:8. Ele permanece com a fé e a esperança. Amém? A área mais importante do relacionamento do casal idoso é espiritual. Então, quando o casal tem uma intimidade com Deus, eles têm algo muito especial que vai fortalecendo essa relação, que vai amadurecendo, que eles vão ficando cada vez mais unidos, ligados um com o outro e ligados também com a comunhão com Cristo. Então, irmãos, é um tema muito, muito importante, porque nos mostra a visão da gente ver que muitos casais chegaram à fase bem velhinha. Tinha um casal que era a irmã Cândida, a missionária Cândida, e o esposo dela. A gente passava na frente da casa dele, a gente via os dois bem velhinhos, sentados um do lado do outro. E a gente via ali que foram anos e anos de vida juntos. O esposo dela morreu primeiro. Passado uns anos depois, a gente ainda teve um encontro com ela até a casa da pastora Joaquina. E a gente via que ela não tinha mais aquela alegria de viver, porque ali, para ela, o que trazia alegria na vida dela, é claro que ela teve os filhos, netos, bisnetos, né? Mas ali era o marido, porque eles se tornaram, a gente se torna uma só carne quando casa, passa a viver ali uma só carne. A gente vê que quando uma pessoa perde um, que vai primeiro, a gente vê o sofrimento, parece que foi arrancado um pedaço ali daquela pessoa. E a pessoa não sente mais prazer, alegria, não consegue viver no mundo
como vivia antes, quando estavam os dois juntos. Então, a gente tem isso porque quem deu tantos anos para eles foi Deus. Eles trabalhando a obra do Senhor, eles pregando, fazendo tantas coisas juntos, sendo exemplo para os filhos, para os netos, para as pessoas que estavam ao redor deles. Amém? Então, a fé também é uma coisa muito importante que une a vida espiritual do casal. A gente tem que ter fé também, porque existem tantas coisas ruins que acontecem e o que mantém o ser humano, qualquer um ser humano, é a fé, a comunhão que ele tem com Cristo. O casal que ora unido permanece unido. Essa frase é verdadeira. A oração conjunta fortalece o amor ao longo dos anos de tal forma que logo um fica parecido com o outro. Jesus disse que quando dois oram juntos, ele está no meio deles. Então, aqui a gente está vendo claramente, né, que o casal vive juntos, né, eles oram juntos, permanecem juntos com Cristo, porque Deus é a base de tudo na nossa vida. Sem Deus nós não somos nada. Então a gente tem que sempre focar nas bondades, misericórdias do Senhor. Maturidade, submissão, amor, comunicação, oração e Cristo. São essas as bases principais para a vida do casal idoso. Relacionamento com os filhos, né? A gente abordou um pouco sobre o casal, agora vai falar sobre um pouco os filhos também. A vida familiar passa por 4 fases que se encaixam perfeitamente nos Salmos 127 e 128 e Salmos da família. As 2 primeiras fases são a formação e a expansão da família, que estão no Salmo 127, a criação dos filhos e os últimos anos da vida conjugal estão no Salmo 128. Herança do Senhor são os filhos, disse o salmista. Isso é verdadeiro. O filho é presente de Deus, é precioso. Estar na terceira idade com os filhos por perto é bênção, é prazer, é segurança, é graça. Perto ou longe, eles nunca são esquecidos nas orações e nas conversas. A 4ª fase da vida familiar é o tempo da colheita. Colher o que plantou. Quem plantou amor vai colher amor. Filhos, noras, genros e netos em casa e no coração. Então a gente está vendo aqui o fruto. A pessoa teve toda aquelas lutas para criar o filho, para ver eles encaminhados no mundo, encaminhados na vida. E depois, na velhice, a gente vai colher os frutos. E aqui o autor está falando, a gente vai ter esse prazer de viver com os netos, de estar, né, perto dos nossos filhos, netos, noras, genros, e ter aqueles momentos prazerosos de quando a casa está cheia, né, que vem a avó está esperando, vem os netos, vem os filhos, e enche a casa, aquela alegria toda, e é uma satisfação que realiza ali o coração daqueles idosos que já estão ali na velhice, que vai trazer para eles a alegria e o alento, porque chegar na fase idosa, nem sempre é fácil, porque às vezes a pessoa ali ela tem algumas comorbidades, ela vai estar doente, então ela precisa de todo carinho, de todo cuidado, de todo amor, porque foi uma vida dedicada aos filhos. Aí já pensou um pai, uma mãe chegar na velhice e ser esquecido, abandonado pelos seus filhos? Porque acontece muitos, irmãos, às vezes, na velhice os filhos pegam para viver a vida deles, não querem ter trabalho, jogam os pais nos abrigos e deixam para lá eles esquecidos. E eles ficam ali até o dia que a morte chega na vida dessas pessoas. Então é muito triste para um pai e para uma mãe chegar numa fase em que ela precisa mais do carinho, do cuidado, do amor. Eu acho que é o mínimo que o filho deveria fazer por um pai, por uma mãe. Reconhecer o sacrifício, o esforço que cada um deles fizeram para com seus filhos. Então a gente
deve sempre estar falando isso, ensinando para as crianças, para os jovens, para as pessoas que ainda estão numa idade jovial, para que quando elas chegarem na fase também da velhice, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você plantou amor, aqui o autor fala, você vai colher o amor. Agora, se você plantar coisas ruins, você vai colher as coisas ruins. Porque nós vivemos num mundo onde existe a lei do retorno. Então, tudo que o ser humano faz, lá na frente ele colhe. O relacionamento com os netos. Disse um avô, ser avô não envelhece, rejuvenesce. Se possuir filhos é uma bênção. Possuir netos é bênção duplas. Eles são a alegria do casal na terceira idade. Os pais fazem por obrigação, os avós por opção. Então, a pessoa, a gente na velhice, está ali com os nossos netos, aproveitando, conversando, contando as experiências, as histórias, falando também de Jesus, né? É lembrar que lá no Velho Testamento fala, né, que quando a lei diz para a gente ensinar, né, contar as histórias até a segunda, terceira e quarta geração. Então, as experiências, principalmente as experiências espirituais, sobrenaturais, a gente deve repassar para os nossos netos, ensinar eles, encaminhar, porque muitas vezes os filhos não estão caminhando na igreja, não estão com Cristo, né? Não servem a Deus. Mas os netos, às vezes, eles têm esse interesse, criança, a gente vê que as crianças buscam muito. Então, se a gente ensinar essas crianças, é uma responsabilidade também dos avós, caminhar eles nos caminhos do Senhor. Aí a gente vai ver o privilégio dos avós. O grande privilégio dos avós é a parceria na formação espiritual e moral dos netos. Os avós têm pelo privilégio de ouvir as histórias e experiências dos netos e repassar a eles as histórias de antigamente, histórias da família. Amém? Aquilo que eu falei. Então, a gente tem também esse dever, né, de ensinar, esse privilégio de ensinar para eles as nossas experiências, ouvir a experiência deles e também passar para eles as histórias de antigamente. Porque a gente cresceu ouvindo histórias que os nossos pais contaram para nós, que os pais deles contaram para eles. Então foram ensinamentos principalmente a questão de ensinamentos de fé, de buscar a Deus, de buscar o caminho do Senhor. Deveres dos avós. Devem exercer o ministério de avós, ministério de amor. Devem estar sempre disponível para os netos, manter com eles um relacionamento afetivo, proporcionando encontros e momentos agradáveis juntos. Então, o avô, a avó, deve ter esse momento agradável com seus netos, de estar com eles, de brincar, de voltar também a ter aquele momento de criança, né? Porque quando o ser humano envelhece, o espírito dele de criança parece que renasce novamente. O relacionamento dos filhos com os pais. O cuidado com os pais idosos é responsabilidade dos filhos. É a hora da gratidão, do reconhecimento, da retribuição. E o ponto de partida é o amor. Cuidar de pais idosos pode se tornar uma tarefa difícil. Eles exigem cuidados médicos, fazem uso de muita medicação. Uns apresentam regressão mental e doenças degenerativas. Outros sofrem quedas e seus ossos são frágeis. Alguns são afligidos por melancolia, limitações e depressões. É o momento de se redobrar a dose de paciência e de carinho para ajudar o idoso nas funções que não consegue realizar sozinho. Quem poderá fazer isso senão os filhos? Se os filhos não tiverem amor pelos pais, quem terá? Né? São duas perguntas muito importantes. Então, como eu já havia falado um pouco mais lá na frente, então essa fase do idoso é uma fase que exige muito cuidado com os idosos,
porque muitos têm muitas doenças, precisam de cuidados redobrados, muitos às vezes não conseguem caminhar sozinho, precisam de ajuda, de auxílio de alguém. Então, quem pode estar dando esse suporte nos seus próprios filhos? Eu estava até vendo um dia desse um vídeo da Angélica, numa entrevista que ela falou, né? Ela estava falando sobre os pais dela, que ela falou que hoje em dia ela tem uma responsabilidade muito grande com os pais delas, porque eles já estão na idade. Então ela diz assim, que ela tem os filhos dela, os 3 filhos, né? E os pais dela se tornaram também filhos dela, porque tem que ter esse cuidado, esse amor, esse carinho, esse olhar assim de estar ali vendo se a pessoa está tomando remédio, se ela está se cuidando. Então está dando todo o suporte e assistência para os pais. E isso é uma coisa muito bonita de se ver, porque tem filhos, como eu falei, né, que abandonam os pais. Isso é muito triste, porque às vezes o pai tem um monte de filhos, muitos filhos. E quando os filhos, ele está velho, já doente, os filhos não querem estar por perto, porque dá trabalho, incomoda, entendeu? Então são tantas coisas que os filhos, não quero estar perto desse velho, esse velho está chato, porque ele está melancólico, às vezes está depressivo. Então são tantas coisas que afligem a vida do idoso, que ele diz que o melhor é o amor pelos pais. Então tem que ter o amor. Se não tiver o amor, como é que vai sobreviver, como é que vai suportar essa fase que também, lá na frente, ele também passará. Se assim ele, se for uma pessoa que honrar os pais, né? Porque a palavra do Senhor diz, honra o pai, honra seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Então, só chega nessa fase aquelas pessoas que honraram seus pais. Vai ver, chegar nessa fase da velhice, e aí vai poder colher todas as bênçãos do Senhor, as bênçãos dos seus filhos, dos seus netos, de estar com a família, e poder ver tantas conquistas que os filhos tiveram, de ver uma nova geração que também está chegando, que são os netos, os bisnetos. Então, aí é uma continuação de vida da família, de uma história, que para uns ali termina, mas vai continuar para aqueles que estão chegando, para a geração que está chegando. Então, irmãos, essa é a abordagem do relacionamento na melhor idade. Tá, os dois chegar na fase final do relacionamento, com um junto com o outro, realmente só a bondade de Deus, a misericórdia, a fé, o amor, a esperança e a superação de tudo que pode acontecer no relacionamento. Mas se tiver o amor, como diz em Coríntios, a gente, com amor, tudo vai vencendo. Então, a gente tem que permanecer firme na rocha que é Cristo, que é a base da família, que sustenta, que auxilia, que nos ajuda, e um suportando o outro, porque nós temos as nossas falhas, nossos defeitos, mas a gente tem que não olhar a falha e o defeito um do outro, mas vendo que a gente tem as nossas qualidades e sustentando nisso, porque pedindo para Deus, orando a Deus, apresentando aquilo que talvez incomode no casal, peça para Deus tirar da pessoa, porque Deus, ele ouve a oração e atende o clamor de cada um dos seus filhos. Conclusão: seja pai ou mãe, seja filho ou filha, seja avó ou avô, seja neto ou neta, seja idoso ou jovem. Tratando-se de relacionamentos, a palavra-chave é amor, e ele nunca é demais. Paulo nos assegura que o amor de Deus é derramado no coração pelo Espírito Santo, Romanos 5:5. Havendo falta de amor, ore a Deus e peça que o amor dele seja derramado no seu coração, para que seja demonstrado por intermédio de sua vida no relacionamento com seus filhos. Que Deus o abençoe. Então, irmãos, aqui eu termino, e só para dizer que é algo assim que eu estava pensando esses tempos, né, e caiu para mim essa da idade, né, da melhor idade, que é a terceira idade. Então a gente... Não estamos nela ainda não, né? Eu pensando assim,
eu sempre falo para Deus, né? Quando eu era nova, assim, antes de casar, eu pensava, será se eu ia chegar a ter filhos? Eu tinha isso comigo, entendeu? Não sei porquê, mas eu tinha esse medo de não chegar a ter filhos, chegar a viver o tempo que eu imaginava. E eu tive essa oportunidade, tive 2 filhos, e hoje em dia eu peço a Deus que Deus me deu o privilégio de chegar a ter netos, de chegar a uma certa idade, entendeu? Porque eu sempre falo com Deus, minha mãe viveu tão pouco, meu pai não chegou a 70 anos. Então, eu queria que Deus desse a oportunidade, o privilégio para que eu e meus irmãos, a gente chegasse nessa fase de chegar a viver pelo menos até 80, o que Deus permitir, né? Que a gente chegasse nessa idade com saúde, lúcido, entendeu? Chegar e ver toda a superação que os nossos filhos vão ter, vão conquistar. Já de antemão aqui dizer que a Fernanda concluiu o curso dela, segunda-feira foi a apresentação do TCC, né? Passou com 10, tirou 10 no TCC dela. Então ela se dedicou, teve momentos muito difíceis e ali às vezes ela queria desistir, queria trancar, mas Deus deu força e encorajava ela, e a gente sempre, o pai dela sempre dando, não, a gente vai dar um jeito, né? Vai conseguir. Então, quando chegou a fase final, isso aí é muito, muito gratificante a gente ver que ela conseguiu, que ela já superou tantas coisas ruins na vida dela, e que é só Deus mesmo que cuida e coloca as coisas tudo no seu devido lugar. Então, isso aqui é muito, muito gratificante. Então, é isso que eu sempre digo para Deus, eu quero ter esse privilégio de ver os meus filhos todos encaminhados, já com suas profissões, tendo suas famílias, né? E a gente vendo, e aí chegar aquela fase que a gente vai ficar só eu e o Jailson, né? Chegar a fase, quando eles casarem, tiver a família dele, vai ser só nós 2, até o dia que Deus permitir. Eu tenho que aguentar ele, tenho que me aguentar também. É a hora que vocês compram a holiday. E aí, irmãos, essa fase final que a gente tanto almeja, que a gente pede para Deus. E eu agradeço a oportunidade para Deus por esse momento, por essa mensagem tão bonita e assim tão alegre de a gente colocar no coração e crer que a gente vai chegar nessa fase em nome de Jesus. Amém?